Olá, eu sou a psicóloga Martine de Andrade, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou especialista nessa área e trabalho atualmente com os transtornos ansiosos, inclusive com o assunto que nós vamos estar trabalhando hoje, que nós vamos falar hoje. E para mim é uma honra muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco dos meus conhecimentos sobre esse tema que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero convidar você para me seguir lá nas redes sociais, que é psi.martineandrade, né, no Instagram e no Facebook. E também eu tenho um podcast que serve de psicoeducação para todas as pessoas, que se chama Podcast Minuto Terapêutico. Então eu convido você para ir lá seguir, curtir, ouvir. Espero que vocês gostem do conteúdo e que também nos dê dicas de posts, né, para que a gente possa se inteirar, para que a gente possa realmente levar a cada vez mais saúde emocional a todas as pessoas. Então vamos conversar sobre toque. Toque é um assunto muito extenso. Você já consegue observar o quanto ele é extenso, porque dentro do DSM-5, né, ele sai de dentro dos transtornos ansiosos e abre-se aí um capítulo apenas para ele. Ele continua sendo considerado um transtorno ansioso, ele é um transtorno ansioso de curso crônico, porém, ele é tão extenso, né, que tem aí uma variedade muito grande, né, para que a gente possa estudar sobre esse tema. Então, abriu-se no DSM-5 um capítulo somente para ele, o que particularmente eu considero de extrema relevância, tamanho, né, a demanda que nós temos, né, cada vez cresce mais as pessoas diagnosticadas com TOC. Né? Então, Martina, o que seria transtorno obsessivo compulsivo? Ele é caracterizado por obsessões e por compulsões. O que são obsessões? São pensamentos, né? Pensamentos, impulsos ou até imagens que são recorrentes, né? E causam ansiedade, medo, desconforto, né? Então, a obsessão ela é pensamento. E tem as compulsões. Compulsões são rituais, que podem ser rituais comportamentais e também podem ser rituais mentais. É pouco falado, mas existe sim as compulsões, né, mentais. Muitas pessoas fazem esse ritual aí mental para poder aliviar toda essa ansiedade, para aliviar todo esse sofrimento, né? Normalmente, essas compulsões elas se tornam regras que a pessoa precisa seguir para que ela realmente, para na verdade, se cumprir ali o ciclo do toque, né? O toque ele tem um ciclo que é o quê? A gente tem aí, eu vou tentar fazer aqui com vocês, né? A gente tem a obsessão, que são esses pensamentos, né? Intrusivos. E aí, vamos lá para o ciclo, esses pensamentos geram ansiedade. Por conta dessa ansiedade, geram as compulsões, que são esses atos, esses comportamentos, né? São repetitivos. Para quê? Para aliviar, né, todo o desconforto causado por essas obsessões, por essa ansiedade. Então, esse é o ciclo. Obsessão, ansiedade, compulsão, para poder aliviar. Então, entra sempre nesse ciclo para que haja aí um alívio. Martine, como que a gente sabe que a pessoa tem efetivamente toque? Porque, na verdade, existem pessoas que eles acreditam que eles não têm toque. Eles acreditam que eles têm algumas pequenas manias. E a gente precisa ficar muito atento, porque tem pessoas que têm alguns tiques. Tique é diferente de toque, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, quando a gente vai trabalhar essa questão do toque, a gente precisa ver o que é a prevalência. Aproximadamente 12 meses, a pessoa vai ter aí esses sintomas, né? E que eu vou também trazer para vocês quais são os principais tipos de toque, né? Que nós temos hoje, né? Então, assim, a pessoa vai trazer isso, na sua maioria das vezes, são nas mulheres. As mulheres, né, desenvolvem mais toque do que os homens, né? E o que acontece? Como que a gente vai diferenciar se são manias, se realmente são toques? Tem algumas coisinhas que a gente precisa aí observar, que é o quê? Essa persistência,
né? As compulsões e obsessões, elas são persistentes, né? Um dos critérios também é o gasto de tempo. A pessoa que tem toque, ela tem um gasto de tempo muito grande para cumprir todo esse ritual, né? Todo aquele ritual que o transtorno obsessivo-compulsivo traz, existe um gasto de tempo. Então, isso também vai trazer, além do gasto de tempo, um gasto emocional. Se a pessoa não fizer tal ritual, como que ela vai se sentir? Então, se isso tem um gasto emocional muito grande, a gente já pode considerar também que é um toque. Claro que a gente precisa avaliar detalhadamente, porque tem várias questões que envolvem, né? Mas assim, a gente pode se basear, né, por essas características que eu falei. Compulsão e obsessão persistente, gasto de tempo e energia emocional. Né? O toque, os mais conhecidos, né, que nós temos aí, é o de limpeza, de organização, né, o acumulador, de limpeza, aquela pessoa que não só limpa a casa, mas, na verdade, ele pode lavar roupa muitas vezes. Já conheci casos, né, da pessoa tirar toda a roupa do guarda-roupa, lavar tudo, quando termina de guardar tudo no guarda-roupa, lava de novo, porque acredita que está aí tudo contaminado, né? Sempre com esse medo da contaminação. Aquela pessoa que lava, tem a lavagem de mão muitas vezes, não só a lavagem de mão, né? Mas pode ser também um banho, pessoas que tomam às vezes banho, né? Que eu já conheci também banhos muito demorados, porque tinha todo um ritual de lavagem de mãos durante 14 vezes. Precisava de ter esse ritual para poder reduzir um pouco essa ansiedade. Tem o de repetição, as pessoas precisam repetir sempre ou uma palavra, ou um mantra, algo do tipo, para que a gente consiga aliviar. Tem aquelas pessoas que têm evitação também, que a gente não fala muito, né? Ele é pouco falado, é mais de esticagem, né? Ver se fechou o gás, toda hora volta em casa, a pessoa sai de casa, volta em casa para ver se fechou o gás, se fechou a porta, se desligou o ferro da tomada. Então, assim, é importante a gente olhar esse gasto de tempo que a pessoa está tendo, né? Por exemplo, se a gente der esse exemplo do gás, a pessoa sai de casa e volta em casa para poder ver se o gás está fechado. E aí a pessoa, de repente, não volta em casa, mas ela passa o dia inteiro no trabalho, ou o dia inteiro, onde quer que ela esteja, pensando nisso. Então, ela não aproveita, se ela saiu para se divertir, ela não se diverte, se ela saiu para trabalhar, ela não consegue se concentrar, porque existe um gasto emocional, né, pensando nesse ritual que ela deveria ter feito e não fez, né? A evitação também, tem muitas pessoas que têm o toque de evitação, que é aquele de evitar passar embaixo de marquise, evitar passar embaixo de fios, evitar pisar em cima ali da linha na rua, né? Na rua, em casa, dos azulejos, né? Então, assim, existe essa evitação. A limpeza e o acumulador, aquela pessoa que vai acumulando. Então, muitas vezes a gente também pode perceber que a pessoa tem não só um tipo de toque, às vezes a pessoa tem alguns outros tipos de toque juntos, né? Tem aquele toque também que é o organizador, aquele que deixa tudo muito organizado, né? Todas as canetas viradas do mesmo lado. Se fechar o olho, ele sabe onde está tudo em casa, porque está tudo milimetricamente organizado. Então, isso você já pode perceber o gasto de energia que essas pessoas têm por conta realmente desse transtorno que modifica aí toda a vida do paciente, toda a vida desse indivíduo, né? Então, assim, a gente tem essa gama de variedades, né, sobre esse tema. A gente tem aí muitas coisas mais que a gente poderia trazer, que a gente poderia falar, mas existem sim técnicas que a gente pode utilizar com essas pessoas, com esses pacientes, para que a gente consiga reduzir, né, esses sintomas. Eu vou falar como o primeiro deles, porque é muito tabu, né? Muitas pessoas não têm, assim, é muito preconceito ainda nos dias de hoje, que é a intervenção medicamentosa. Então, assim, dependendo do caso, vai ser essencial o tratamento medicamentoso. Então, a gente vai precisar, sim, fazer uma intervenção medicamentosa, encaminhar para um psiquiatra. Então, assim, um alerta que eu deixo aqui é que, normalmente, pessoas que têm toque, elas são pessoas rígidas e são pessoas que, muitas vezes,
eles entregam aquilo que precisam entregar. Tem um trabalho da terapia, ele vai entregar em dia, ele vai fazer certinho. Então, a gente precisa perceber que, por mais que ele faça, está acontecendo um gasto emocional muito grande. Esse paciente, ele está em sofrimento. Então, a gente precisa verificar como que está tudo isso para que a gente realmente encaminhe. Então, assim, para os profissionais, não tenham medo de encaminhar os seus pacientes com toque para o psiquiatra. Para quem é paciente, não tenham medo de ir, né? É algo que vai trazer qualidade de vida para essa pessoa, é algo que vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, tá? Nós trabalhamos também dentro, né, da abordagem, treino de relaxamento. Nós fazemos aí treino de relaxamento porque a ansiedade, ela fica muito em alta, então a gente precisa fazer treinos para relaxar. Normalmente, a pessoa com toque, nos transtornos ansiosos de uma forma em geral, a pessoa está sempre muito tensa, né? E o toque traz mais rigidez ainda do que os outros transtornos de ansiedade. Então, a gente precisa estar sempre fazendo alguns treinos de relaxamento com esse paciente para que ele possa ir fazendo isso. Nós temos alguns outros protocolos dentro da prática clínica e que, assim, explicar para uma pessoa que não entende efetivamente sobre o transtorno, sobre o curso, principalmente sobre quais são os gatilhos disso, fica muito complicado. Mas nós trabalhamos aí também a dessensibilização sistemática. O que nós fazemos na dessensibilização sistemática? Nós vamos pegar com esse paciente, ele vai listar todas as situações ansiogênicas, né? As compulsões que ele tem, né? Ele vai fazer uma lista. Quando ele trouxer essa lista, nós vamos ver o que? Nós vamos quantificar. Na verdade, a própria pessoa vai quantificar para a gente. De 0 a 10, qual que é menos ansiogênico, qual que é mais ansiogênico, para que a gente possa, então, começar um trabalho. Nós vamos começar a trabalhar por aquilo que é menos ansiogênico. Aquilo que causa menos ansiedade é onde nós vamos começar aí a trabalhar para que essa pessoa consiga lidar com toda essa ansiedade nessas situações que são menos ansiogênicas, até a gente ir progredindo e chegar naquelas situações, naquelas compulsões que são mais ansiogênicas, né? E um outro protocolo que nós temos também é de exposição e prevenção de resposta, né? Então, quando nós fazemos, o que nós vamos pensar? Nós vamos pedir para esse paciente pensar na pior das hipóteses que pode acontecer. Por exemplo, ele esquece o ferro ligado. Qual é a pior das hipóteses que pode acontecer se ele esquecer o ferro ligado? Vai pegar fogo na tábua de passar roupa, por exemplo. Eu esqueci na tábua de passar roupa. Ela vai incendiar a casa? Onde ela está? Não vai, não sei o quê. Então, nós vamos começar a fazer o quê? A desenvolver alternativas, né, para que eles evitem fazer ou essa checagem, ou essa evitação, ou essa repetição, né? Vai depender de qual o toque que a pessoa tem. Então, por exemplo, de repente, deixar de contar... de repente ele tem, né, esse ritual de contar quantas vezes ele fecha lá o trinco da porta. Então, ele vai fazer esse tipo de trabalho, ele vai evitar fazer isso. Mas isso é de acordo com o paciente, de acordo com a pessoa, aquilo que ela acha que ela consegue fazer dentro aí dessa dessensibilização sistemática. Nós vamos fazer essa exposição aos poucos, que é gradativo, até a gente conseguir lidar com as coisas que são bem mais ansiogênicas e que demandam e desgastam mais esse paciente. Uma técnica que eu particularmente gosto muito de utilizar é a parada de pensamento, né? A parada de pensamento, ela consiste em a gente pedir para que o paciente ele faça algum tipo de movimento, né? Para que ele dê um comando aos seus pensamentos, que é a parada de pensamento. Então, assim, algumas pessoas batem na mesa. Eu vou fazer aqui uma que, vamos supor que eu estivesse tendo algum pensamento, né? Alguma obsessão. E aí, nesse momento, eu faço: para, Martine. Somente isso. Quem trabalha com toque na prática clínica sabe o quanto essa técnica é eficaz, o quanto essa técnica modifica realmente, a gente consegue atingir grandes resultados com essa técnica. Ela é maravilhosa. E aí tem toda uma técnica para quando a pessoa estiver sozinha,
ela se exponha novamente, né, a essa situação bem ansiogênica, para que ela vá fazendo esse treino, para que ela consiga dar o comando e efetivamente conseguir resultado, resposta desse comando que ela mesma está se dando. Então, assim, inicialmente, eu acho que falar sobre o toque, falar brevemente sobre isso, é algo que a gente precisa estar sempre estudando, a gente precisa estar sempre buscando, porque a todo momento tudo muda, a todo momento a gente descobre mais técnicas, a todo momento a gente está se atualizando nesse tema. Eu quero deixar aqui, para você que está me assistindo, 2 filmes para psicoeducação, que são 2 filmes muito bacanas, que eu gosto muito, eu trabalho com meus pacientes, que é o filme Toque Toque, ele é um filme espanhol, tá? Tem um outro filme brasileiro, mas esse é espanhol. E tem o filme Melhor é Impossível. Ele é um filme bem antigo, mas ele, assim, é magnífico. É o filme que eu mais trabalho com os pacientes, é o Melhor é Impossível. E para quem quer fazer também psicoeducação dentro do próprio consultório, eu considero, né, importantíssimo a gente utilizar uma animação que está no próprio YouTube, que vem justamente com esse nome, Animação Transtorno Obsessivo Compulsivo. Ele é o primeiro que aparece na lista, é maravilhoso para fazer psicoeducação, para a gente também poder entender. A gente precisa tomar cuidado, porque, por exemplo, essa imagem, né, essa animação que tem no YouTube, eu particularmente não envio para casa. Eu faço isso com o paciente, porque isso gera muita ansiedade e eu vou precisar apoiá-lo nesse momento. Né? Os outros filmes não, os filmes são bem legais, você pode indicar para casa, não tem problema nenhum. E também textos, né, de livros, de revistas, que são super importantes para a gente psicoeducar esses pacientes, psicoeducar as pessoas, porque afinal de contas a gente precisa psicoeducar, as pessoas precisam entender o que elas estão vivendo, elas precisam entender como vem, como vai, de onde surgem esses pensamentos e principalmente descobrir quais são os gatilhos, porque se a gente não descobre os gatilhos, se o paciente não sabe identificar quais são os gatilhos, dificilmente ele vai conseguir romper com aquele ciclo do toque, né? Que, voltando para o ciclo, é a obsessão, a ansiedade e a compulsão, para então gerar aí um alívio. Espero que eu tenha conseguido ajudar, transmitir a vocês um pouco do meu conhecimento. Agradeço mais uma vez o convite. E é isso, um beijo aqui da psicóloga carioca para todos vocês.